Olá, galera. Bem-vindos a mais um vídeo de aula referente à disciplina Álgebra Vetorial e Geometria Analítica. E aqui eu vou estar apresentando uma forma de se construir uma elipse utilizando-se o GeoGebra, tá certo? Aqui eu começo na parte de álgebra, né, do GeoGebra, quando eu abro a janela, eu vou nessa parte excluir os eixos x e y, clicando com o botão direito, vindo aqui nessa opção e desmarcando exibir eixos. Então eles vão desaparecer. Por que isso? Porque senão o nosso desenho ele vai ficar muito carregado, muito cheio de informações e isso não vai ser muito bom. Certo? O que acontece? Então, tem essa parte aqui, eu venho na parte de ferramentas, aqui eu posso construir segmentos de reta, construir mediatrizes de segmentos, né? Posso construir circunferências, diversas ferramentas. Né? Aqui eu vou na opção círculo, dado centro e um ponto. Então, eu clico aqui, e aqui mais ou menos no centro da figura, vai ser o centro do meu círculo. Eu dou um clique e arrasto ele até um ponto qualquer. Eu vou escolher aqui, ó, esse pontinho aqui, dar um outro clique e apareceu o ponto B, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou renomear alguns objetos aqui e excluir outros, porque tratando-se de uma elipse, ela tem elementos especiais, né? Então vamos fazer isso, né? Um deles vai ser o foco, por exemplo. Então o ponto B aqui eu não vou precisar dele, e também ele não deve ficar aqui, porque se eu movê-lo eu vou alterar essa circunferência, e eu não quero alterar o tamanho dela. Tá certo? Então aqui eu venho em configurações, clico com o botão direito sobre ele, e na parte exibir rótulo, eu vou excluir essa parte, né? Vou desmarcar essa opção. Então, ponto B, ó, ele vai, né? Aqui não, é exibir objeto. Ele vai desaparecer, certo? O ponto A, ele vai ser o nosso foco, né? Um dos focos da nossa elipse. Então eu venho aqui na parte de nome dele e boto assim, ó, F1. Tá certo? Então perceba, apareceu aqui nosso primeiro foco. Eu vou marcar aqui o outro foco da nossa circunferência interno, da nossa elipse, interno a essa circunferência, digamos nesse ponto aqui, ó. E apareceu aqui o ponto A, né? Só que como ele é um outro foco, eu vou renomear o ponto A para F2, certo? Pronto. Então eu já tenho os dois focos da nossa elipse. O que acontece? Eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar um ponto sobre a circunferência, em qualquer lugar. Tá certo? Aqui, digamos aqui nessa posição aqui, ó, ponto A. Aí eu vou traçar aqui alguns segmentos de reta, né? Na verdade, o segmento de reta que vai de um foco até o ponto A, e o segmento que esse foco aqui é o centro dessa circunferência também, e do outro foco também até o ponto A. Tá certo? Observe o seguinte, apareceram ali FG, né, para dar nome a essas retas. Eu vou retirar esses rótulos, né, venho aqui na opção, ó, e vou desmarcar os rótulos para não ficar muito carregada a nossa figura. Então, estou desmarcando os rótulos, né, FG. Pronto. O que acontece? Ó? Esse ponto externo aqui e esse outro foco, que não é o centro da nossa circunferência, eu vou pegar a mediatriz desse segmento aqui. O que é a mediatriz desse segmento aqui? É a reta que passa no ponto médio dele e é ortogonal ao mesmo. Então, aqui, ó, marco o ponto A, né, clico lá em mediatriz, marco o ponto F2. O que acontece? Ó? Essa mediatriz, ela intersecta, que eu chamei aqui de H, né, ela intersecta o segmento AF1 nesse pontinho aqui. Então eu vou marcá-lo com essa ferramenta aqui, interseção de objetos, tá certo? Apareceu aqui o ponto que C. Eu não sei se você está conseguindo ver. Se esse C se mover, quando eu mover A, ele vai descrever exatamente nossa elipse. Então, para ver isso, ó, vamos marcar aqui e exibir rastro, tá certo? E agora vamos à opção mover aqui, vamos mover o ponto A, ó. Então perceba que quando o ponto A se move sobre a circunferência, né, o C ele descreve exatamente uma elipse. Tá certo? Agora, aí você deve pensar assim, não, professor, você não mostrou que é uma elipse. Tá bom, vamos fazer essa conta aqui. Ó. Eu vou pegar mais um segmento aqui para a gente fazer essa conta. Então aqui eu afirmo que essa figura aqui é uma elipse. Vamos lá. Então, se eu marcar aqui o segmento CF2, eu vou notar uma coisa interessante. Né? Aparece aqui o rótulo I, eu vou retirar esse rótulo. Né? Olha,
Olha esse triângulo aqui, ó, CAF2. Ele está dividido em dois triângulos que aparentemente são congruentes. Vamos mostrar essa congruência e utilizar isso para mostrar. Está vendo esse pontinho aqui da interseção da mediatriz com o segmento F2A? Vou marcar aqui interseção e marcar ele, ó, é o ponto D. Então eu afirmo para você que o triângulo CDF2 é congruente ao triângulo CDA. De fato, ó, F2D tem a mesma medida de DA, porque essa mediatriz aqui ela intersecta esse segmento no ponto médio. Então esse lado é igual a esse. O lado DC é comum aos dois triângulos. E o que acontece? Ó? Esse ângulo aqui, ó, o ângulo CDF2, ele é 90 graus. Exatamente por essa reta aqui ser a mediatriz. E o ângulo CDA também é 90 graus. Então, assim, se você usar o teorema de Pitágoras, você vai ver que esse comprimento de CA aqui tem que ser igual ao comprimento de CF2. Ou até a congruência de triângulo já sai, né? Com esses três elementos. Esse lado e esse ângulo com esse lado e esse ângulo aqui. Né? Então, perceba que este segmento aqui, AC, pelos triângulos serem congruentes, vai ser o mesmo tamanho que CF2. O que acontece? Ó? Quando eu movo o ponto A aqui, vou mover aquilo para um ponto estratégico, eu percebo o seguinte, ó, a distância de F1 até A é o raio da circunferência maior, então ela nunca muda. Só que essa mesma distância de F1 até A é a soma das distâncias de F1 até C e C até F2. Por quê? Porque de C até F2 é de C até A, é o mesmo tamanho, mesmo comprimento. Então esse F1, como é comum tanto a essa soma quanto a esse comprimento aqui, então eu tenho o seguinte, a soma de F1C, né, do comprimento do segmento F1C com o comprimento do segmento CF2 é constante e igual ao raio dessa circunferência. Se você tiver dúvida nisso, você pode vir aqui na primeira parte aqui, na parte de álgebra, e escrever esses objetos. Por exemplo, no GeoGebra ele conta com algumas ferramentas, que é o seguinte, ó, eu posso calcular aqui, ó, distância, né, e marcar os pontos F1, né, C, ou seja, a distância de F1 até C mais, né, vamos colocar, quer dizer, vou colocar só a distância aqui, né, distância de F1C, né, clicando aqui, aparecer esse número aqui. Vamos pegar aqui o ponto B, quer dizer, agora a distância de C até F2. C, né, distância de C a F2. Dá Enter. Pronto, apareceu esses dois números. Vamos somar os dois, ó, A mais B. 7. Então, essa distância aqui deu 7 unidades. De fato, aqui é o raio, ó. Se você ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora vamos pegar a distância, talvez você não esteja acreditando que a distância de F1 até A seja igual ao raio, ó. Vamos pegar aqui e calculá-la, ó. Distância F1 A, 7. Então perceba que quando eu movo essa circunferência, ó, esse ponto sobre a circunferência, essa soma dessas, embora as distâncias dos pontos A e B mudem, mas a soma está sempre o quê? Constante, tá vendo? Igual a 7. O que caracteriza, então, se tratar de uma elipse, essa figura interna. Ó. Observe que o ponto C, ó, ele está sempre sobre a elipse. Certo? Então, é isso aí. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. O legal do GeoGebra é que ele tem essas opções. Certo? Você pode botar até para exibir elas aqui na tela, não coloquei para não ficar uma coisa muito carregada. Então, está aí uma forma de se construir uma elipse. Espero que tenham gostado. Né? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.